Então, olá a todos, espero que estejam todos bem. Vamos dar prosseguimento então ao nosso curso de Ecologia de Comunidades e Ecossistemas. Na primeira aula, a Karine fez um histórico da ecologia de comunidades, falou um pouquinho sobre os trabalhos mais clássicos e deu o conceito de ecologia de comunidades e de comunidades. E ela nos mostrou aqui uma das principais perguntas da ecologia de comunidades por que a composição, a riqueza e a abundância de espécies variam ao longo do espaço e do tempo. Hoje, nessa segunda aula, a gente vai falar um pouquinho sobre duas teorias que tentam responder essa pergunta. A teoria do nicho e a teoria neutra, né? Que são duas teorias que alguns falam que são complementares, outros falam que são antagônicas. A gente vai discutir um pouquinho sobre essas duas teorias hoje. A aula vai ser dividida em dois vídeos, por causa do tamanho do nosso cartão de memória. A primeira parte da aula seria mais voltada para a teoria do nicho. Inicialmente nós vamos falar sobre os três conceitos de nicho principal, o nicho de Grinnell, o nicho de Elton e o nicho de Hudson. Vamos falar da teoria de nicho em si, sobre os conceitos principais da teoria, como partição de recursos, similaridade limitante e coisas correlacionadas. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a teoria neutra no segundo vídeo. Inicialmente, a gente vai falar sobre algumas teorias que influenciaram Hubble a compor a teoria neutra, como a teoria neutra da evolução molecular e a teoria do equilíbrio de biogeografia de ilhas. E depois vamos falar sobre a teoria neutra em si, né? Alguns conceitos importantes dessa teoria, como simetria ecológica, deriva ecológica e algumas críticas, nem sempre válidas, que essa teoria tem recebido. Vamos falar então primeiro do conceito de nicho. Bom, se você falasse a palavra nicho para uma pessoa do início do século XX, a única coisa que ela teria em mente quando você falasse essa palavra seria uma estrutura como essa. Seria esses buracos, esses recessos na parede, onde as pessoas geralmente colocavam enfeites, ornamentos, santos, velas, né? E é uma estrutura arquitetônica bastante simples e por isso ela é comum no mundo inteiro, em várias civilizações, incluindo aí na arquitetura do Novo México e da Califórnia, que é onde vivia o Joseph Grinnell, né? O Joseph Grinnell foi a primeira pessoa que aplicou o termo nicho em um contexto mais ecológico, né? Ele fez isso nesse artigo aqui de 1917, The Niche Relationships of the California Thrasher, que é esse pássaro que é grande, é um pássaro que ele tem pouca capacidade de voo, fica a maior parte do tempo no chão e é onívoro. Ele é da família Mimidae, mesma família dos sabiás da praia aqui do Rio de Janeiro, das restingas do Rio de Janeiro. E o Grinnell, ele queria saber por que essa ave tinha uma distribuição restrita aos ambientes de chaparral da Califórnia e do norte do México. Chaparral é essa vegetação aqui meio arbustiva, meio xerófila, que ocorre exatamente nessas regiões do norte do México e da Califórnia, nos altos do morro. Então, para responder essa pergunta do porquê que essa ave está restrita a esse ambiente, o Grinnell ele foi em vários pontos onde sabia-se que essa espécie ocorria e ele fez uma caracterização desses ambientes onde as espécies ocorriam. Então ele conseguiu entender em qual variação de características ambientais essa espécie ocorria. Então ele sabia, por exemplo, em qual range de temperatura a espécie ocorria, em qual range de altitude, de pluviosidade, de cobertura vegetal. Então ele conseguia, nessa parte achurada, prever quais áreas teriam esse range de características ambientais que ele mediu e falar que esse seria o nicho dessa espécie. Ou seja, o nicho seria uma área de distribuição da espécie decorrente das suas limitações estruturais e comportamentais, né? De quais tipos de ambiente que eles conseguem tolerar. Então, uma característica importante do conceito de nicho do Grinnell é que ele é uma propriedade do ambiente. Ele é quase um sinônimo de habitat, né? Então, ele não é uma característica da espécie em si. A gente vai ver que é diferente nos próximos conceitos de nicho.
O segundo conceito de nicho mais importante é o conceito de nicho de Elton, que foi erigido 10 anos depois do conceito de Grindel, em 1927, nesse livro-texto Animal Ecology, que foi escrito pelo Charles Elton, que a Karine falou na aula passada, eu acredito, que é considerado um dos pais da ecologia de comunidades. Isso porque, nos seus trabalhos com ecologia animal, ou com biologia animal, que ele fala na época, ele dava bastante foco nas relações entre as espécies, nas relações tróficas entre as espécies e como isso influenciava as espécies que estavam em determinado lugar. Então, o conceito de nicho do Elton está muito relacionado a esse foco nas relações tróficas. De acordo com Elton, um nicho seria a função da espécie. E essa função seria determinada pelas interações tróficas que elas faziam na comunidade onde ela estava inserida, se ela é uma predadora, um parasita, um produtor, assim por diante, associado ao tamanho, né? Ou seja, poderia ser um predador grande, predador pequeno, assim por diante. Então, no caso do Elton, o nicho é uma propriedade funcional do organismo em relação ao local em que está inserido e modulado pelo tamanho do animal. Então, aqui passa a ser o nicho passa a ser uma propriedade da espécie e não do ambiente. O terceiro conceito de nicho é o nicho de Hudson, que foi feito em 1957, bem depois, né? Cerca de 30 anos depois. E é o conceito mais importante na área de ecologia. Foi a partir dele que toda a teoria de nicho foi erigida. Isso porque ele é um conceito mais operacional. Na década de 40 e 50 começaram a usar uma matemática mais robusta na ecologia. Então as modelagens começaram a ficar mais interessantes e mais fáceis de serem manejadas. E é o que aconteceu com o conceito de nicho do Hudson, do George Hudson. Que tem um background matemático bastante interessante e uma representação gráfica bastante palatável, que ajuda a gente a entender sobre o que ele estava falando, né? Então, o nicho, de acordo com Hudson, seria os limites de tolerância de uma espécie a um gradiente ambiental biótico ou abiótico. E como a gente vai ver no próximo slide, ele pode ser representado por um hipervolume multidimensional, n-dimensional, com o número de dimensões variando de acordo com a quantidade de variáveis ambientais que estão afetando essa espécie. Dois conceitos interessantes também que Hudson cria é o conceito de nicho fundamental e nicho realizado, que eu vou explicar mais para frente também. Como eu falei, o nicho de Hudson ele pode ser representado por um hipervolume com múltiplas dimensões, né? E o número de dimensões vai variar de acordo com com o número de variáveis que estão afetando essa espécie. Essas variáveis podem ser variáveis bióticas, né? Principalmente tamanho de recurso, ou abióticas, que é temperatura, umidade, pluviosidade e coisas do tipo, sombreamento, né? Então, esse nicho ele vai ser representado por um hipervolume que vai ter um número de dimensões que é igual ao número de variáveis que estão afetando essa espécie, e são representados por gráficos que têm um número de eixos igual ao número de variáveis, né? Então, por exemplo, a gente pode ter um nicho de uma dimensão em que uma variável só está afetando essa espécie, ou uma variável que a gente mediu geralmente, né? Aqui a gente pode ter um exemplo, nesse caso A aqui, de uma espécie que é afetada principalmente apenas por temperatura. Então ela consegue sobreviver em áreas que tem de 15 a 25 graus centígrados em média. Então o nicho dela é representado por essa reta, né? Então entre essas duas temperaturas ele consegue sobreviver, se reproduzir e assim por diante. Lógico que ela vai se reproduzir melhor no meio desse gradiente do que nos limites, mas ela vai conseguir ainda desempenhar suas funções biológicas nesses limites em menor escala. A gente pode ter também um caso de uma espécie que é afetada principalmente por
duas variáveis ambientais. Então a gente vai ter um nicho de duas dimensões. Por exemplo, aqui nós temos novamente temperatura e umidade no eixo Y, né? Então vamos supor que essa mesma espécie ela sobrevive apenas em lugares que tenham de 80 a 100% de umidade relativa do ar. Então ela vai sobreviver em toda essa área rachurada aqui que tem essas combinações entre a temperatura e a umidade que ela consegue tolerar. Então vai virar esse polígono. Então esse polígono representa o nicho da espécie, né? Nesse caso, um hipervolume bidimensional. Lógico que novamente ela vai sobreviver melhor em áreas centrais, com temperatura média e umidade média, e um pouquinho pior, mas ainda vai conseguir sobreviver nessas áreas mais laterais. E, finalmente, a gente pode representar graficamente um hipervolume com três dimensões, com três variáveis afetando a nossa espécie. Temperatura aqui, nesse exemplo, uma espécie que é afetada por temperatura, umidade e, vamos supor, tamanho do alimento. Por exemplo, uma ave que se alimenta de grãos. Ela consegue se alimentar de grãos de 2 a 15 milímetros, vamos dizer assim. Então, aqui, o nicho é a combinação, todas as combinações possíveis dessas três variáveis em que a espécie consegue sobreviver, formando esse polígono tridimensional que representa o nicho da espécie, as áreas onde a espécie consegue sobreviver, a tolerância da espécie, né? A partir de uma quarta dimensão, né, se a espécie fosse influenciada por 4 ou mais dimensões, a gente já não consegue ver graficamente, né, porque nós somos animais que conseguimos enxergar apenas em 3 dimensões. Mas matematicamente a gente consegue manejar e modelar a partir de 4 dimensões também, embora não graficamente. Então, toda essa área em que a espécie consegue sobreviver, de acordo com as variáveis ambientais em que ela está inserida, é chamado do nicho fundamental da espécie, né? Existe uma parte do nicho fundamental que não é ocupada pela espécie num modelo real. Existe a parte que é ocupada, que é chamada de nicho realizado, e a parte em que a espécie potencialmente pode ocorrer, que ela toleraria, mas por causa de interações bióticas ela não consegue ocorrer. Então, essa parte onde a espécie consegue ocorrer é o nicho realizado, e essa outra parte onde a espécie não consegue ocorrer seria uma parte onde, por exemplo, teria um predador muito eficiente em predar essa espécie, ou um competidor que excluiria essa espécie do ambiente. Vamos supor que aqui nesse trecho desse gráfico existiria um competidor que seria mais efetivo em ocupar essa combinação de temperatura e umidade e excluiria a nossa espécie alvo de estudo. Então, geralmente, o nicho realizado é menor que o nicho fundamental, por causa da exclusão da espécie em algumas áreas que ela poderia estar, por causa de interações bióticas. Mas em alguns poucos casos, o nicho realizado ela pode ser maior que o nicho fundamental, por causa de interações positivas que facilitam que essa espécie ocupe lugares que sozinha ela não conseguiria ocupar. A gente tem, por exemplo, os corais. Os corais eles são animais que se alimentam de partículas em suspensão, como por exemplo o plâncton principalmente. E eles vivem num ambiente que tem uma baixa produtividade, como são os mares tropicais. Por isso que são esses mares maravilhosos, transparentes, mas tem poucos nutrientes para um animal que vive de filtração de partículas como corais, né? E eles conseguem sobreviver nesses ambientes que teoricamente são pouco aprazíveis para ele por causa da associação com as zooxantelas, que fornecem alguns nutrientes para esses corais. Então é um caso de um nicho realizado maior que o nicho fundamental quando a gente pensa na espécie solitária, sem essa associação com a zooxantela. Então a zooxantela possibilitou que ele colonizasse lugares que sozinho ele não colonizaria.
Então, características relevantes do nicho de acordo com Hudson. Novamente, o nicho é uma propriedade da espécie, do ocupante, e não do ambiente. Então, é por isso que alguns autores não gostam do termo que a gente ouve muito, a gente até fala de vez em quando, que é o termo de nicho vago. Ah, uma espécie colonizou uma determinada ilha e se deu bem porque tinha um nicho vago nessa ilha, né? Esses autores falam que talvez a gente devesse mudar esse termo, falar às vezes espaço ecológico pouco utilizado, espaço ecológico vago, é melhor do que nicho, porque o nicho é uma propriedade da espécie, né? O nicho que a gente trabalha hoje em dia. Uma outra característica interessante e que possibilitou a criação da teoria de nicho é que os nichos de Hudson são extremamente mutáveis e dinâmicos. O nicho realizado dele varia de acordo com o contexto em que a espécie está inserida, né? Então isso faz com que diferentes contextos ambientais vão resultar em diferentes composições de espécies. Então está aí a base da teoria do nicho. Então, teoria do nicho, decorrentes da ideia do Hudson, seria um conjunto de modelos e hipóteses que buscam explicar como se dá a montagem das comunidades a partir da variedade de variáveis ambientais e das tolerâncias das espécies ali inseridas. Então existe grande foco na interação entre essas espécies e nas consequências ecológicas dessas interações. 3 conceitos importantes na teoria de nicho são a amplitude do nicho, a partição do nicho e a sobreposição de nicho. Amplitude de nicho seria a variedade de recursos que uma determinada espécie consegue utilizar, né? Por exemplo, nós temos aqui esse gráfico, duas espécies, a espécie 1 e a espécie 2. No eixo X nós temos o tamanho da semente que elas conseguem predar e no eixo Y a quantidade de sementes de cada tamanho que elas predam. Então a espécie 1 tem uma grande amplitude de nicho, nessa dimensão de nicho que é o tamanho de sementes, né? Então ela consegue se alimentar de uma grande variedade de tamanhos de semente, enquanto a espécie 2 tem um nicho mais restrito, tem uma menor amplitude de nicho, porque ela consegue se alimentar de uma variedade de tamanhos de sementes muito menor. O segundo conceito é o de partição de nicho, é o quanto as espécies diferem na utilização do nicho. Quanto menor essa sobreposição nos tamanhos de semente que a espécie se alimenta, maior é a partição de nicho dessas espécies. Existe então também em antagonismo na partição de nicho a sobreposição de nicho. Seria a parte do gradiente ambiental que é ocupada pelas duas espécies. No caso aqui seria esses tamanhos de sementes que seria partilhada pelas duas espécies. Então as espécies estariam competindo por esses tamanhos de semente. Quando existe uma grande sobreposição de nicho, quando as espécies teriam uma grande sobreposição na ocupação de um determinado dimensão de nicho, isso geralmente indica que existe uma forte competição, com algumas exceções, como por exemplo quando o recurso é super abundante, então não teria competição, mas isso é muito raro. Geralmente quando existe uma grande sobreposição de nicho, existe uma forte competição. E uma forte competição tem 2 resultados possíveis de acordo com a teoria de nicho. O primeiro resultado possível é a exclusão competitiva. No caso de competição assimétrica. É o caso, por exemplo, dos paramécios, que a Karine falou na aula passada. Quando o Paramecium aurelia e o Paramecium caudatum são criados separadamente, eles têm sua população aumentada até chegar na capacidade de suporte do ambiente que elas estão, e então a população fica estável. Agora, quando elas são criadas no mesmo frasco, enquanto o Paramecium aurelia tem sua população aumentada até atingir sua capacidade de suporte, e ela atinge sua capacidade de suporte um pouquinho depois do que o normal, por causa da competição, a outra espécie, o Paramecium caudatum, ela tende a desaparecer do ambiente, ela tende a ser extinta localmente por causa
da competição. Então existe essa exclusão competitiva. Mas no caso em que a competição não é assimétrica, que as duas espécies têm mais ou menos o mesmo fitness ou um fitness semelhante para aquele ambiente, pode acontecer o deslocamento de caracteres. Que o exemplo mais clássico, que eu acho que a Karine também falou na aula passada, é o exemplo das geospisas, né? Dos tentilhões, lá os tentilhões de Darwin das Ilhas Galápagos, né? Vamos tomar, por exemplo, aqui as espécies Geospisa fuliginosa e Geospisa fortis. Quando a Geospisa fuliginosa está numa ilha em que não existe Geospisa fortis, ele tem aqui um tamanho de bico de 8 a 11 milímetros. O tamanho de bico nos tentilhões está relacionado ao tamanho das sementes que elas conseguem comer. E o Geospisa fortis, da mesma forma, quando ele está numa ilha como a Ilha Daphne, em que não existe a Geospisa fuliginosa, ela tem um tamanho de bico bastante semelhante também à do Geospisa fuliginosa, de 8 a 11 milímetros também. Só que em ilhas em que as duas espécies ocorrem junto, como a Ilha Santa Maria e San Cristóbal, as espécies tendem a diferir do tamanho de bico. A Geospisa fuliginosa tende a ficar com um bico ligeiramente menor do que ocorre quando ela está ocorrendo isoladamente, e a Geospisa fortis tende a ficar com um bico ligeiramente maior do que ocorre quando ela também vive isoladamente. Então houve, por causa da competição, uma pressão evolutiva para que as espécies deslocassem seu caractere, no caso do tamanho de bico, para que diminuísse a competição pelos recursos, que no caso seriam as sementes presentes no ambiente. Então esse deslocamento de caractere, ele aparentemente é comum em vários ambientes, em vários táxons diferentes. Por exemplo, nesse trabalho de Hudson, homenagem a Santa Rosália, ou Por que existem tantos tipos de animais, Hudson mostra vários exemplos. Esse trabalho é um trabalho clássico que ele lança vários conceitos também de ecologia de comunidades importantes, ou desenvolve alguns conceitos também. Ele fala que ele estava numa caverna onde existia um altar para essa Santa Rosália, e lá dentro tinha um lago onde existiam essas duas espécies de besouro. As duas espécies de besouro eram extremamente iguais, tinham um aparato bucal idêntico, ou seja, se alimentavam do mesmo tipo de recurso, mas elas tinham tamanhos bastante diferentes. Aí ele pensa que talvez essa diferença de tamanho seria suficiente para eles conseguirem coexistir. E a partir daí ele entra numa catarse de várias ideias ecológicas que ele coloca nesse trabalho, que eu acho que é uma transcrição de uma palestra que ele deu. É bastante interessante o trabalho. Nesse trabalho, então, Hudson dá vários exemplos de deslocamento de caracteres que ele encontrou na literatura ou que ele mesmo mediu. É o caso, por exemplo, dessas duas doninhas, né, a Mustela nivalis e a Mustela hermínea. Quando elas estão em alopatria, ou seja, elas vivem isoladamente, elas tendem a ter mais ou menos o mesmo tamanho, né? Os machos têm aí por volta de 40 milímetros e as fêmeas entre 35 e 40 milímetros. Mas quando elas estão em simpatria, no caso na Bretanha, as mustelas hermíneas tendem a ficar ligeiramente maiores e a Mustela nivalis tende a ficar ligeiramente menor. Então, novamente, a competição gerando um deslocamento de caractere, para uma pressão evolutiva para haver esse deslocamento dos caracteres. E aí Hudson, nesse trabalho, também dá vários exemplos com ratos, com aves, né, a geospisa aqui, com insetos. Então ele mostra que esse deslocamento de caractere aparentemente é bastante comum no meio natural. Ele também tenta achar uma razão mágica, né, de deslocamento de caractere que seria o ideal para as espécies, que é uma coisa que hoje a gente sabe que não é tão certo assim.
Então a gente vê que, de acordo com a teoria de nicho, a pressão da competição faz com que ocorra deslocamento de caracteres e de diferentes usos de habitat, né, para a utilização de diferentes aspectos do ambiente, que é a partição, que resulta em uma partição de nicho. É o caso, por exemplo, do trabalho que a Karine citou na última aula dos warbles, né, que o MacArthur avaliou no doutorado dele. Então esses warbles são passarinhos bastante semelhantes, de tamanho igual, tamanho de pico igual, ou seja, eles tendem a utilizar o mesmo tipo de recurso, e todos vivem em florestas de pinheiros, né? Utilizam pinheiros como um ambiente em que eles vivem, mas eles tendem a utilizar porções diferentes do pinheiro. Então existe uma partição a nível de microambiente entre essas espécies tão parecidas. Mas nem sempre a partição de nicho é uma coisa tão sutil assim. A gente tem, por exemplo, ambientes aquáticos em que tem dezenas de espécies de aves aquáticas, e cada um tem uma morfologia e um hábito completamente diferente, utilizando diferentes porções do nicho, né? Outro exemplo bastante interessante é o exemplo das guildas ecomorfológicas de Anolis, da região do Mar do Caribe, né? Das ilhas do Mar do Caribe. Cada ilha tem um grupo diferente de Anolis, tem várias espécies de Anolis diferentes. E essas espécies tendem a ter guildas ecomorfológicas muito semelhantes. Ou seja, em cada ilha existe, por exemplo, uma espécie de Anolis de tronco, que é uma espécie geralmente que é marronzinha da cor do tronco, é um pouquinho mais achatada dorsoventralmente, e tem a pata adaptada para viver sempre no vertical. Nós temos, por exemplo, também sempre uma espécie de Anolis de graveto, né, a Twig Anolis, que geralmente são espécies mais esguias, que tem a patinha pequena para poder conseguir abraçar os gravetos, né, os galhos finos onde elas vivem. Nós temos espécies de Anolis de copa, que geralmente são Anolis gigantes e verdes, para confundir com as folhas das árvores. E em cada ilha, esses tipos de morfologia se repetem, e com diferentes espécies. E mais interessante é que nem sempre, por exemplo, um Anolis de graveto de uma ilha é mais aparentado a um Anolis de graveto de outra ilha. Muitas vezes, por exemplo, o Anolis de graveto da ilha A é mais aparentado ao Anolis de dossel verde gigante da ilha A do que o Anolis de graveto da ilha B. Isso indica que houve uma colonização nessa ilha por uma linhagem de Anolis, e essa linhagem se diversificou para ocupar diferentes dimensões do nicho espacial dessas ilhas. Então houve uma radiação adaptativa dentro de cada ilha para ocupar os diferentes ambientes que existiam nessas ilhas. Aqui, mais no contexto de Mata Atlântica, nós temos também o caso do Philander e do Didelphis, né, da cuíca de quatro olhos e do gambá, que eles são espécies de tamanho bastante semelhantes, são marsupiais bem grandes. O crânio das espécies são muito parecidos. Especialistas em massozoologia têm muita dificuldade de separar as duas espécies, ou seja, isso indica que elas utilizam recursos da mesma forma, se alimentam da mesma forma. E o que acontece é que, quando o Philander está em simpatria com o Didelphis, o horário de atividade do Philander tende a ser bem menor e ocorrer principalmente em horários em que o Didelphis está menos ativo. Então, no caso aqui, a gente tem uma partição de recurso de uma dimensão de nicho, que é a dimensão do tempo, né? Então, enquanto, por exemplo, o Philander ocuparia períodos de atividade de crepúsculo e do amanhecer, o Didelphis já ocuparia o período mais central da noite. Um outro trabalho bastante importante também para a composição da teoria de nicho é esse trabalho de MacArthur e Levins, né? O MacArthur, que a gente vai falar depois dele sobre a teoria da biogeografia de ilhas.
que ele tem bastante traquejo na matemática e ele gosta de fazer trabalhos preditivos, em que ele tenta saber ou tenta prever, fazer um modelo que preveja o número de espécies que determinada área vai ter, de acordo com a diversidade de recursos que essa área tem e as condições e a largura do nicho das espécies que existem nessas áreas. Então, por exemplo, se nós temos uma área com uma variedade de recursos X, vamos dar esse exemplo aqui. Essa área que tem essa variedade de recursos, ela consegue estabelecer 6 espécies com essa amplitude de nicho. Para aumentar o número de espécies presentes nessa área, a gente poderia ter algumas possibilidades, como por exemplo o aumento do gradiente de recursos e condições. Então, o gradiente dessa dimensão de recursos ficaria maior, e isso faria com que mais espécies conseguiriam se encaixar nesse ambiente, né? Então haveria um enriquecimento ambiental. Poderia ocorrer também uma maior especialização das espécies, né? As espécies ficariam mais especializadas em um trecho mais curto da dimensão de recurso que a gente está avaliando, né? Então, uma maior especialização permitiria também que mais espécies coexistiriam nesse ambiente. Uma outra possibilidade é que as espécies poderiam aumentar a sobreposição de nicho, mas aí nesse caso aumentaria também a competição. Então, na teoria de nicho, nós temos que a riqueza e a composição da comunidade, bem como as interações entre as espécies, seriam determinadas pelas características ambientais. Então, a variação na riqueza das espécies seriam determinadas pela característica das espécies e pelo tipo de ambiente que existe em determinado lugar. Então, a variação na riqueza seria uma variação mais ou menos determinística. Então, a teoria de nicho, atualmente, uma das principais aplicações dessa teoria é um trabalho de modelagem de distribuição de espécies, que também são chamadas de modelagem de nicho. Nesses trabalhos, nós temos pontos, aí nós pegamos mapas com pontos de ocorrência da espécie, onde a espécie ocorre. Preferencialmente também a gente pode colocar pontos que foram exaustivamente avaliados e que não se encontrou a espécie. Então aqui seriam áreas boas para a espécie, com recursos e variáveis ambientais boas para a espécie, e aqui seriam áreas que não têm variáveis ambientais adequadas para essa espécie. Então a gente associaria esse mapa de ocorrência da espécie com mapas com variáveis ambientais diversas que você pode escolher, e haveria essa associação desses dois mapas com vários modelos estatísticos, vários programas estatísticos, e a partir daí seria possível fazer predições espaciais sobre a distribuição potencial da espécie. Então, aqui, por exemplo, nessas áreas vermelhas seriam onde as espécies potencialmente poderiam ocorrer, seriam áreas que têm uma boa adequabilidade ambiental para as espécies, e em verde, áreas que teriam uma baixa adequabilidade ambiental para as espécies. Então, novamente, a gente coloca o ponto de ocorrência, associa com mapas em raster com várias variáveis ambientais. Geralmente a gente usa temperatura e precipitação, que são variáveis que são importantes para a distribuição da espécie numa escala mais ampla e estão disponíveis em uma escala bem fina para o mundo inteiro no BioClim. Mas a gente pode utilizar outras variáveis, como por exemplo topografia, tipo de vegetação que está na área, né? E a gente analisa, a gente associa esses dois mapas e faz um modelo de distribuição preditiva da espécie. Aqui é um exemplo que é de um trabalho recente com um ratão banhado, que é uma espécie nativa aqui da América do Sul, da região, vai até São Paulo, se eu não me engano, sul do Brasil, Uruguai. E ela foi levada para o hemisfério norte, para a Europa e para os Estados Unidos, por causa do seu pelo, que é utilizado na produção de casacos, né?
protege bastante do frio. Mas lá eles fugiram dos recintos e viraram uma praga. E esse trabalho aqui, ele quer avaliar quais são as áreas que têm maior adequabilidade para o ratão do banhado. Então nós temos aqui em preto os pontos de ocorrência confirmados da espécie, onde a espécie efetivamente existe. E a partir disso ele faz um modelo de predição de adequabilidade de ambiente para essa espécie. Em vermelho são as áreas com alta adequabilidade, que eles chamam aqui de risco, né? Porque é o risco de invasão dessa espécie. Em laranja, áreas ou amarelo, áreas em que a espécie pode ocorrer, mas que tem uma menor adequabilidade, ou seja, seria aquela parte da dimensão de nicho mais do entorno que eu falei nos gráficos, né? Em cinza, áreas que não são adequadas para a espécie. E, inclusive, eles fazem também uma projeção para o futuro com os cenários de mudança climática. Eles veem que a distribuição potencial da espécie tende a ir mais para o norte, aumentar a distribuição potencial e essa distribuição ir cada vez mais para o norte. Então, isso aqui é utilizado para possíveis trabalhos de contenção do espalhamento da invasão do ratão do banhado. Então, esse tipo de trabalho é cada vez mais comum porque ele exigia ferramentas computacionais e capacidade de processamento de dados muito grande, e isso é cada vez mais comum, até em computadores de casa mesmo, computadores domésticos. Então estão sendo trabalhos cada vez mais comuns, e a gente também tem tido cada vez mais bases de dados amplas para a gente poder trabalhar, para a gente ter os pontos de ocorrência da espécie. Nós temos aqui no Brasil Species-Link, GBIF, cada vez é mais comum data papers com distribuição de espécies no mundo ou em determinados biomas. E esse tipo de trabalho tem várias aplicações. Por exemplo, a gente pode aplicar para conservação. Se existe uma espécie que tem poucas localidades de ocorrência, a gente quer ver se essa espécie tem uma distribuição mais ampla, a gente faz modelos de distribuição, ver quais são áreas mais adequadas para essa espécie, e podemos fazer buscas mais objetivas por essa espécie, para ver se a gente consegue encontrar ou em áreas de reintrodução dessa espécie para ela ter mais populações, né? A gente pode fazer planejamento de reservas para colocar as reservas em áreas que são mais adequadas para o maior número possível de espécies. Manejo de espécies invasoras, que é o caso, por exemplo, do ratão do banhado, que eu já falei. Trabalhos de epidemiologia. É o caso, por exemplo, aqui desse gráfico, que é uma distribuição potencial de Aedes aegypti. Isso aqui é o cenário, esse é o cenário atual de distribuição potencial da espécie. Então, em vermelho são as áreas mais adequadas para a espécie. Isso aqui é um cenário com mudanças climáticas, né? Então a gente vê que com o aquecimento global, a espécie, o Aedes aegypti, vai tender a aumentar seu tamanho, sua distribuição, potencialmente, né? Então as áreas adequadas vão ser maiores para a ocorrência dessa espécie, associada a todas as doenças que são associadas com o Aedes aegypti. Esse tipo de estudo de modelagem de nicho também é bastante interessante para trabalhos de biogeografia ou trabalho que avaliam aspectos evolutivos das espécies. O Yuri Leite, do Espírito Santo, por exemplo, fez um trabalho bastante interessante na Mata Atlântica, em que ele fez uma projeção de como era a Mata Atlântica no passado, para várias espécies, quando o nível do mar estava mais baixo e a plataforma continental estava coberta por áreas de mata, né, que ele chamou de Mata Atlântida. É um trabalho bastante interessante, vale a pena ler. Mas esse tipo de trabalho exige alguns cuidados, né? Como eu falei, aqui a gente está vendo, nesse tipo de mapa, a gente está vendo a distribuição potencial da espécie, mas nem sempre o lugar que é adequado para a espécie é um lugar que a espécie vai estar ocorrendo. Isso porque pode ter alguns fatores bióticos que estão impedindo que essa espécie chegue, como por exemplo a presença de competidores, predadores e assim por diante. Ou pode ser áreas em que a espécie não consegue colonizar por causa de restrições na capacidade de movimentação dessa espécie. Então,
por exemplo, pode ter uma área que seja adequada, mas está do outro lado de uma montanha e uma espécie que seja de área de baixada não consegue chegar nesse ambiente para colonizar, apesar de ser um ambiente perfeito para ele, de acordo com as variáveis ambientais. Então sempre tem que ter em mente que isso aqui é uma distribuição potencial, né? O Soberon e Peterson, eles fizeram um diagrama de Venn que ajuda a gente a pensar nesse aspecto da modelagem de nicho. Então aqui em G nós temos todo o espaço geográfico, em A nós temos todas as áreas que têm fatores abióticos que são interessantes para a espécie, que são adequados para a espécie. Em B são aqueles ambientes que têm variáveis bióticas que permitem a sobrevivência da espécie, então áreas sem competidores ou predadores que eliminariam a espécie do ambiente. E em M, aquelas regiões que são acessíveis, que as espécies conseguem chegar. Então as espécies só conseguiriam ocorrer nessa interseção entre esses três círculos. E os modelos de nicho que a gente faz em publicações geralmente nos fornecem essa dimensão aqui, o A, né? Então a gente tem que ter bastante cuidado na interpretação desses modelos. Outro cuidado que a gente tem que ter é que potencialmente algumas áreas em que a gente colocou que existe a espécie, aqueles pontos de ocorrência da espécie que a gente coloca no mapa inicial, são áreas que não são adequadas para a espécie. Pode dizer que existiu, que foi encontrado um indivíduo nesse ambiente, mas esse indivíduo está lá porque uma área no entorno dessa área aqui, desse ponto, é uma área extremamente adequada para a espécie. Então tem um excedente populacional que está sempre mandando propágulos para as áreas no entorno. Essas áreas no entorno não são adequadas, mas eventualmente algum indivíduo pode ser encontrado nessa área de entorno, que é o indivíduo que está se deslocando, tentando encontrar áreas adequadas. Então a gente vai pegar esse ponto em que a gente pegou esse indivíduo num ambiente não adequado e o modelo vai considerar que, como ele está aqui, é uma área adequada. Então a gente sempre tem que ter esse cuidado. No trabalho do Conrado do Banhado, por exemplo, para contornar esse problema, o que eles fizeram? Eles pegaram cada ponto e avaliaram se são pontos onde a espécie existe reprodução da espécie conhecida e deram maior peso para esses pontos do que pontos onde foi encontrado apenas um indivíduo isolado. Então isso faz com que o modelo, de certa maneira, consiga avaliar pontos onde realmente a espécie está estabelecida e pontos onde a espécie pode ser que não esteja estabelecida, só tenha indivíduos se deslocando, né? Então é isso. Acabamos com o conteúdo de teoria de nicho. Agora, na segunda parte da aula, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria neutra, fala um pouquinho sobre a influência do acaso, a influência de fatores estocásticos na composição de espécies de determinada área, e vamos falar um pouquinho sobre trabalhos que influenciaram para o estabelecimento dessa teoria, que são biogeografia de ilhas e teoria neutra. Isso vai estar no próximo vídeo. Ok?